Olá, tudo bem? Hoje vou falar sobre 3 verbos: saber, conseguir e poder. Eu escolhi estes verbos porque, para além de serem verbos muito frequentes em português, eles causam alguma confusão para quem está a aprender a língua. Vamos já perceber porquê. Porque é que é um pouco difícil saber quando é que usamos cada um destes verbos. Mas antes disso, quero te dar as boas-vindas. Se é a primeira vez que estás aqui, neste canal, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Pedro. Estou aqui para te ajudar com o teu português. Dito isto, vamos então aos nossos verbos. O que acontece é que estes 3 verbos são usados em diferentes contextos, ok? Mas em inglês, por exemplo, nós conseguimos falar nestes 3 contextos só com um verbo, com o can. E então, para pessoas que têm o inglês como língua materna, ou para qualquer pessoa que use o inglês como uma referência, isto pode causar alguma confusão, porque em português nós não temos um verbo, mas temos 3 verbos dependendo da situação e do contexto. Portanto, há mais nuance em português. Quando em inglês utilizamos can, em português podemos utilizar qualquer um destes verbos, dependendo então da situação. De uma forma geral, de uma forma muito simplificada, podemos dizer que quando usamos saber, neste contexto de can, quando usamos saber, estamos a falar de um skill, de uma habilidade. Quando utilizamos conseguir, estamos num contexto de achievement. Então nós conseguimos, atingimos algum objetivo. E quando utilizamos poder, estamos a falar de possibility, possibilidade. Novamente, isto num contexto em que em inglês usamos can, porque sabes que os verbos têm diferentes significados. Saber também significa know, por exemplo. Mas neste contexto, eu estou a falar destes 3 verbos numa situação em que em inglês usamos can, ok? Então, novamente, saber, skill, conseguir, achievement, poder, possibility. Agora, eu tenho um exemplo, ou melhor, eu tenho 3 exemplos, um exemplo para cada um destes verbos que estão encadeados, ou seja, seguem uma lógica. E eu acho que desta forma vai ser mais simples para tu perceberes o princípio. Então, começando com saber, skill, o Afonso sabe tocar piano. So, Afonso can play the piano. O Afonso sabe tocar piano. Claro que em inglês também podemos dizer Afonso plays the piano. Em português também podemos usar somente o nosso verbo principal, ok? O Afonso toca piano. Está subentendido, se o Afonso toca piano, está subentendido que o Afonso sabe tocar piano. Agora, para o nosso vídeo, é conveniente usar saber, para nós aprendermos então a distinguir saber, de conseguir e de poder. Portanto, o Afonso sabe tocar piano. Agora, conseguir, achievement, o Afonso consegue tocar de olhos fechados. Portanto, o Afonso consegue tocar piano
de olhos fechados. Estás a ver? Isto aqui é a habilidade, o saber, o skill, de uma forma geral, uma habilidade já bem estabelecida. O Afonso toca piano há 10 anos. Portanto, o Afonso toca piano. Com o conseguir, existe um desafio, existe uma barreira, existe alguma coisa que é difícil, mesmo para o Afonso que toca piano, que tem essa habilidade. Ele não só toca piano, como também toca piano de olhos fechados. Existe esta ideia de desafio, dificuldade que alguém tem que ultrapassar. E quando alguém ultrapassa uma dificuldade, então podemos utilizar conseguir, achievement. O Afonso consegue tocar de olhos fechados. Portanto, em inglês, Afonso can play piano blindfolded. E depois, com o poder, a possibilidade, não acreditas? Se quiseres, o Afonso pode tocar agora de olhos vendados. So, you don't believe it. If you want, Afonso can play blindfolded now, so you can see. Portanto, neste caso, poder está a exprimir a possibilidade, se tu não acreditas que o Afonso consegue tocar piano de olhos fechados, ele pode fazê-lo agora. Ele pode agora, neste momento, tocar piano de olhos fechados. Existe a possibilidade. Portanto, estás a ver que estes 3 verbos são usados em contextos diferentes. Em inglês, nós poderíamos usar sempre o can. Afonso can play the piano. Afonso can play the piano blindfolded. Afonso can play the piano blindfolded right now, if you want. Então, com o verbo can em inglês, nós conseguimos transmitir estas 3 ideias. Conseguimos usar o can nestes 3 contextos. Em português, porém, nós, em princípio, vamos selecionar cada um destes verbos dependendo de um contexto. Agora, importante, isto é uma simplificação, é um princípio que te vai ajudar a escolher o verbo correto. Na realidade, vão existir situações em que conseguir e poder às vezes podem ser usados de forma sinónima, a mesma coisa entre estes 2. Isto é, portanto, uma simplificação, um princípio orientador para te ajudar a desenvolver um sentido idiomático no português. Eu espero que este vídeo te tenha ajudado. Se tu quiseres aprender mais sobre verbos frequentes, verbos muito idiomáticos que se usam em diferentes contextos, podes dar uma vista de olhos nos meus cursos Verb Gems. Eu vou deixar um link cá em baixo na descrição. Foi tudo por hoje e eu espero ver-te dentro em breve. Fica bem. Tchau.